Olá, queridos, aqui é a Tilata lá do Combine Wifaba e hoje eu quero falar com vocês sobre o Espírito e as rodas. E antes de trazer um embasamento bíblico a respeito desse assunto, eu gostaria de compartilhar com vocês algo para o nosso embasamento espiritual. A Bíblia fala que o Senhor ele fala através de sonhos, visões. E hoje eu quero compartilhar um sonho com você a respeito do Espírito e as rodas. Alguns dias atrás eu estava buscando mais do Senhor e eu tive um sonho. No sonho eu entrava numa casa de eventos e havia uma rampa para subir. E quando eu comecei a subir aquela rampa, apareceu o cantor já falecido Elvis Presley. E ele apareceu como um grande espírito no formato de um vampiro. E ele começou a cantar, sobrevoando. E à medida que ele ia cantando, toda a atmosfera daquela casa de eventos, daquele local, se transformava numa grande ilusão, se transformava num grande engano. Só que algo extremamente sutil, como Paulo descreve, como as potestades do ar. E eu sabia que aquilo era um espírito de engano, um espírito de ilusão, com a simbologia do significado do Elvis Presley, que ele foi considerado no século XX como o rei do rock, ou apenas como o rei. E Elvis Presley foi conhecido como uma pessoa que tinha uma grande luta interna com Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus, mas ele mesmo afirmou que o mundo era extremamente tentador para se resistir. E à medida que eu ia subindo aquela rampa e aquele espírito ia causando aquela atmosfera de engano e ilusão, eu permanecia firme seguindo. E quando eu saía daquela rampa, eu avistava uma grande praia e um grande oceano. E eu entendia que todas as pessoas que estavam naquela praia, eles eram cristãos, eram crentes. E havia uma grande montanha, infinitamente grande, que eu não poderia medir a altura e a grandeza e a largura daquela montanha, feita de pedras extremamente espessas. E eu comecei a subir aquela montanha. E quando eu comecei a chegar numa altura, numa determinada altura, eu comecei a sentir o medo da altura e eu decidi olhar sobre a altura e enfrentar o medo daquela altura. E quando eu comecei a olhar, eu vi que não havia nada a temer. Só que quando eu olhei, eu vi várias pessoas de biquínis na praia e eles estavam muito confortáveis, muito satisfeitos em estarem apenas na borda da praia. E à medida que eu comecei a subir mais ainda, eu comecei a ver algumas poucas pessoas também subindo aquela montanha. E aquelas pessoas, elas tinham muitas ferramentas, elas tinham capacete, câmera no capacete, muitas cordas, muitos daqueles objetos pontiagudos de escalagem, determinados tipos de calçados, de roupas, e havia muito de equipamentos. E eles subiam e até chegavam ao topo de algumas partes da montanha, mas era como se ainda não encontrassem a razão ao qual havia a escalada naquela montanha. E à medida que eu ia subindo sem nenhuma ferramenta, apenas com as minhas mãos e pés, de repente eu cheguei num determinado local. E aquele local, no meio daquela montanha rochosa, havia como um formato de um grande trono. E eu me sentava naquele trono, e quando eu me sentava, saía uma voz que falava no meio da rocha, e eu sabia que era Deus. E aquela voz dizia: você encontrou o trono do imperador. E eu entendia que aquela voz era o Senhor, e eu ficava extremamente atenta àquela voz. E ele começava a dizer que quando eu encostasse sobre o trono, toda aquela montanha rochosa, ela me cobriria. E que duas coisas aconteceriam: águas profundas e violentas do Senhor desceriam e cobririam sobre toda aquela montanha. E quando aquele levantar de águas viesse, todos aqueles que estavam escalando a montanha com tantas ferramentas, eles não suportariam as correntezas daquela água e eles cairiam e morreriam. E após isso, eu acordei
E eu comecei a meditar no significado daquele sonho e na palavra que o Senhor estava dizendo, pois eu passei a noite anterior orando e falando para o Senhor que eu queria um novo encontro com Deus, um novo nível com o Senhor. E há 3 fatos que esse sonho revela, queridos. O primeiro fato é a atmosfera famosa de ilusão da religião cristã, onde os locais se tornaram palcos de eventos, criando uma atmosfera ilusória que rouba a sua vida com Deus. Um segundo fator é que há naquela representação da praia aqueles cristãos que se sentem extremamente confortáveis em viver na superfície com Deus. E eles acham que estão desfrutando de Deus, mas estão desfrutando de uma vida carnal. Uma vida onde não há arrependimento e não há uma busca incessante por mais de Deus. E o terceiro ponto é que há aqueles que pelas suas próprias teologias, pelos seus próprios esforços, por suas próprias ferramentas humanas, até encontram a montanha e começam a escalá-la, mas não suportam a vinda das águas de correntezas do Senhor. E após esse sonho, o Senhor me deu um outro sonho. E nesse outro sonho, eu via grandes rodas, como que de metal, mas de uma estrutura que cruzava atmosferas celestiais. E eu entrava naquela roda, e a roda se movia. E eu apareci numa outra casa, num determinado local, onde um anjo me entregava um grande rolo. E aquele rolo não era apenas para mim, mas eu entendia que era para todos aqueles que têm ouvido a voz do Senhor. E eu quero trazer o embasamento bíblico para esses acontecimentos, também como um profeta que teve uma grande experiência com o Senhor. Abra comigo no livro de Ezequiel. Eu te encorajo a ler todo o livro de Ezequiel, mas hoje eu irei me ater em Ezequiel 1. A partir do verso 19, eu gostaria que você abrisse comigo e desse espaço para o Espírito Santo falar com você. E diz o seguinte: quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam, e quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com ele, porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Acima da cabeça dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas asas ao que lhe estava mais próximo e com as outras 2 asas cobriam o corpo. Ouviu o ruído das suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada sobre as suas asas, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto sobre o trono havia uma figura que parecia de um homem. Vi que a parte de cima daquele que parecia ser a cintura era como um metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor a seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Queridos, Ezequiel foi um profeta de Deus, a qual o Senhor trouxe grandes revelações, e assim como João no livro de Apocalipse, Daniel, Jeremias, algo que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse momento.
A Bíblia descreve o que se parecia com a aparência da figura de glória do Senhor. E aqui, de acordo com o que nós lemos, eu gostaria de destacar com você 4 ensinamentos para que você permita ao Espírito Santo se aprofundar na sua vida. Tanto João quanto Jeremias, como eu citei, Daniel, eles caracterizavam a voz de Deus como a voz de muitas águas. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 13:1 que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato, a prova testemunhal das questões. E aqui, queridos, algo muito maravilhoso. A primeira coisa que eu quero destacar com você é a intensidade e o peso da voz de Deus. Quando todos esses profetas testemunham sobre a característica da voz de Deus como um som, um grande barulho, como um exército marchando, como a voz de muitas águas, ele está falando sobre como se dá a voz de Deus. Que a voz de Deus, ela é impetuosa, ela cobre e ela devora qualquer outra voz. Ela é de suprema autoridade. E a Bíblia diz que a representação de águas significa o lavar, o nascer de novo, o ser batizado com um novo nascimento através do espírito de arrependimento. Para que você possa viver e ter a intensidade da supremacia da voz de Deus sobre a sua vida, você precisa se aproximar dele. Você precisa permitir que todas as outras vozes sejam silenciadas diante da autoridade suprema de Deus. Eu quero te lembrar Êxodo 7, quando Deus ele disse que eu sou para Moisés e chamou Moisés e Arão para retirar o povo do Egito. Lá em Êxodo 7 a Bíblia diz que Moisés pediu um sinal como ele ia se portar diante de Faraó. E Deus disse para Moisés e Arão pegarem o cajado, lançarem o cajado ao chão. E ao cair no chão o cajado, ele se transformava numa serpente. Havia um espírito de ilusão e enganadores, como o sonho citava, lá no início que eu acabei de compartilhar para vocês. Só que a voz do Senhor, o grande eu sou, a supremacia de Deus, fez com que aquele cajado transformado em serpente engolisse todas as demais serpentes que o espírito de engano também fez os mesmos milagres na frente de Moisés. A segunda coisa que eu quero citar para você que nós acabamos de ler no livro de Ezequiel, sobre o trono de Safira. Aqui nós ouvimos que havia como a figura de um homem assentado sobre um trono de safira, bem no alto, bem no alto. Queridos, a safira, ela é uma forma de gema, de óxido de alumínio, muito conhecida pelo tom muito profundo de azul, embora ela possa ter outras tonalidades. E no mundo espiritual, a cor azul ela significa a cor da revelação. E a safira ela é um símbolo da nobreza, da família real, da realeza, de durabilidade, de fidelidade. E nas antigas culturas eram conhecidas como símbolo do amor eterno. Ali Ezequiel descreve que havia como a figura de um homem acima de um trono de safira. E esse era Jesus Cristo, que prova que o reino dele não tem fim. A sua fidelidade, um amor eterno, imutável e inquebrável, a qual está assentado acima de toda autoridade e trono, governando a partir das regiões celestes. E algo muito maravilhoso, que é o terceiro ponto que eu quero destacar com você, é que esse homem era cercado por uma luz brilhante, um corpo resistente como metal, como que cheio de fogo. Queridos, um dos sinônimos da palavra de Deus é o fogo, que tem sinônimo de poder, de refinar, de esterilizar, de moldar, de derreter, de purificar e de ser tochas de fogo, de mostrar o caminho. Paulo descreve no livro de Hebreus 12 que tudo aquilo que é feito por matérias corruptíveis, eles se perderão. Altares feitos de madeira ou de materiais humanos corruptíveis, eles se perderão. E Paulo finaliza Hebreus 12 dizendo: mas Deus,
porque o nosso Deus é um fogo consumidor. João, como testemunha de Deus, disse também algo maravilhoso. Ele disse, Jesus disse, compre de mim o ouro refinado pelo fogo. Ele disse, se passais pelo fogo, eu estarei convosco. Em outras palavras, o Senhor quer dizer, você deve ser refinado, moldado, esterilizado. Você precisa permitir que toda a impureza do seu ser seja consumida pelo fogo consumidor, que se chama Deus, o Todo-Poderoso. E o quarto ponto que eu quero destacar e deixar para vocês é quando Ezequiel ele relata sobre o esplendor que estava ao redor daquele trono. Há um esplendor através do trono e da presença de Deus. Em hebraico, glória, resplendor significa kabod, que significa honra, dignidade, reputação, reverência e eu acrescento manifestação. A Bíblia diz nas palavras de Jesus em Mateus 19, que ele disse para os discípulos, quando houver a regeneração de todas as coisas, vocês que andaram comigo, que permaneceram fiéis, irão se assentar sobre os 12 tronos e irão julgar o povo de Deus, a casa de Israel. E eu quero deixar uma meditação para você, querido. Assim como a parábola que veio nesse sonho, a qual eu compartilhei com vocês, e tudo que Ezequiel, Jeremias, Daniel, João no livro de Apocalipse nos revela, são coisas fundamentais. Se você deseja ter Deus como seu Senhor e fazer parte de um mover espiritual, fazer parte da nuvem de testemunhas do Senhor, você precisa fazer a voz de Deus acima da sua própria voz. Você precisa discernir o barulho e a intensidade da voz de Deus, não somente para te lavar, mas para ela ser suprema sobre a sua vida. A voz de Deus deve silenciar toda e qualquer voz, não interessa se as outras vozes também operarão milagres e sinais, como os sábios e os magos do Egito operaram. A segunda coisa, você deve compreender que o trono de Safira, o trono de Deus, ele é um trono de revelação do caráter de Deus, de quem Ele é, de um Deus que tem amor eterno, mas que Ele tem fidelidade à palavra dEle, imutável e inquebrável. Em terceiro lugar, você deve ser refinado pelo fogo. Você deve passar pelo processo do fogo consumidor. E em quarto e último lugar que eu quero deixar para você, você deve viver a partir do local de esplendor, onde a sua vida manifesta não a sua pregação, mas ela manifesta a reverência ao esplendor, a clareza, a dignidade e a reputação de Deus sobre a sua vida. Medite nisso, queridos, e saiba que há sempre um local mais profundo que você deve escolher ir. Há sempre uma montanha mais alta que você deve escalar. Não com a intenção de que as pessoas vejam a sua escalada, mas para encontrar o trono do imperador chamado Jesus Cristo. Seja abençoado, queridos, e tenha comunhão com o Pai.